Olá, uma ótima noite a todos. Nos encontramos aqui mais uma vez para darmos continuidade às reflexões da casa de Irmão Altivo, a fraternidade. Hoje com um tema muito importante e muito atual, a porta estreita. Antes de nós discutirmos e refletirmos a respeito da temática, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo aos benfeitores espirituais que zelam pela nossa paz, que zelam pela nossa integridade espiritual. Que possamos, à luz da doutrina espírita, tão consoladora e esclarecedora, nos alinharmos com o bem, com as metas mais significativas da vida amada. Que assim seja. Hoje, então, trazemos para a discussão um tema muito importante, que coloca em xeque as nossas ações, que coloca em xeque aquilo que nós consideramos, muitas vezes, como o bem mais precioso da nossa vida, aquele bem que pode ser percebido apenas pelos 5 sentidos humanos. E nos esquecemos que na jornada de retorno, o que nós realmente levamos, o que é mais significativo para a vida espiritual, não pode ser tocado, não pode ser degustado, não pode ser visto, não pode ser sentido. Extrapola toda a sensibilidade material, porque faz parte de uma aquisição do psiquismo do espírito, faz parte do seu valor, da sua integridade, da sua experiência na vida material. Jesus, então, sabedor de todas essas questões, alerta aquela comunidade, não apenas ao povo da época, mas estende o seu alerta até hoje e para o futuro, nos dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Olha que advertência formidável, nos dizendo que poucos de nós, apesar de muitos sermos chamados, poucos nos atentamos às verdadeiras responsabilidades da vida material. Nos esquecemos que esta jornada não é uma jornada de passeio, não é uma viagem aonde nós viemos apenas para usufruir e não prestar contas. Pelo contrário, Jesus nos conclama as responsabilidades espirituais. E nós sabemos, pelo vasto conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, que esta vida faz parte de um planejamento. Antes de encarnarmos, nós elaboramos um plano, estruturamos uma vida a ser seguida. E muito provavelmente, esta vida era para ter sido uma vida preenchida de desafios, de dificuldades, porque, afinal de contas, são elas que nos fazem lembrar das nossas verdadeiras responsabilidades, da nossa essência espiritual. Porque quando nós estamos na pátria espiritual, em lucidez de consciência, nós conseguimos identificar com mais facilidade os nossos reveses, os nossos equívocos, aonde nós não prestamos a devida atenção, aonde nós nos esquecemos de sermos altruístas, aonde nós nos esquecemos de ser pacientes, de sermos caridosos, de sermos amorosos, de sermos indulgentes, benevolentes.
Em lucidez espiritual, essas questões se tornam mais claras. Fica mais fácil perceber a transitoriedade da vida quando observamos essa vida de um plano maior. É muito fácil porque nós observamos o berço, o desenvolvimento e o túmulo. E temos a capacidade de alcançar essa distância temporal e perceber o quão pequena ela significa quando comparada à eternidade. Entretanto, pelo benefício do esquecimento do passado, nós ingressamos na pátria espiritual, nos matriculamos a uma nova vida, a uma nova jornada, esperançosos de colocarmos em prática o planejamento espiritual. Afinal de contas, foram muitos anos de trabalho, de dedicação para a vida que nós temos aqui hoje. As pessoas que convivem conosco, que testam as nossas fragilidades, porque são fragilidades porque ainda não conseguimos fazer espontaneamente, ou bem ainda no estágio evolutivo em que nos encontramos, ele ainda precisa ser repetido todos os dias, muitas vezes mecanicamente, para com o passar do tempo nós irmos percebendo que há muito benefício e muito ganho em estar na posição daquele que oferece, daquele que doa, daquele que tem entendimento, compreensão, quando comparado à posição daquele que maltrata, daquele que é cruel, daquele que trata os seus irmãos com indiferença, que rebaixa-os. Então, quando a criatura humana, nós vamos percebendo o benefício de fazer o bem para nós vamos aos poucos angariando lucidez espiritual, angariando uma felicidade que não pertence à transitoriedade deste mundo. Porém, não é fácil. Não é fácil optarmos por vencer a nós mesmos. A barreira é muito grande. São muitos desafios. O maior desafio que existe não é para com o mundo externo, é para com o mundo interior. Precisamos nos enfrentar para angariarmos virtudes. E nesse momento, no contexto dessas reflexões, me lembro de uma história assim como a sua, a minha e a de tantos outros espíritos que se candidatam à vida material com sonhos, com desejos, com aspirações de engrandecimento. Entretanto, quando chegam aqui pelo comodismo, pelas facilidades, se esquecem das suas verdadeiras responsabilidades. Se tratava então de uma jovem argentina, que, assim como todas as outras jovens, tinha os seus desejos e as suas aspirações. Ela, que teve a oportunidade de nascer numa família educada do ponto de vista material, de uma família abastecida com inúmeros recursos financeiros, que possibilitou a ela, desde a tenra infância, a todas as comodidades, aos presentes, às facilidades do mundo. Com o passar do tempo, foi crescendo e, assim como todos nós, alinhou os seus objetivos de vida com os objetivos traçados pela materialidade do mundo.
Porque nós sabemos, pelas mídias, pelas leituras que nós fazemos em jornais, em revistas, pela internet, existe um apelo significativo para a criatura humana prestar atenção apenas naquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Para desenvolver a cobiça, o desejo de possuir, de conquistar, de ser melhor, a competição. E ela não diferente de nós, apesar da história se passar em um outro momento histórico, as questões sociais, econômicas, políticas não eram tão diferentes das que existem hoje. Então, ela traça os seus objetivos de vida alinhado com os objetivos materiais. Então, busca uma boa profissão, uma boa carreira, entra na universidade, faz o seu curso superior e, ao entrar no mercado de trabalho, buscando logicamente crescimento, promoção, destaque, conquistar coisas, bens, afinal de contas ela vinha de uma família muito rica, então ela precisava conservar o patrimônio. Entretanto, a família não apenas requisitava dela a permanência do patrimônio, mas também a permanência dos hábitos, dos vícios sociais, daqueles costumes, da preservação do orgulho, da vaidade social, do egoísmo, do status. E ela então foi preservando esses valores e guardando esses valores às 7 chaves, como se fossem valores imperecíveis, valores dignos de serem levados, de serem exibidos, de serem aplaudidos. Ela então, ao ingressar numa grande empresa, vê a oportunidade de ascender profissionalmente. E para isso, ela se relaciona num relacionamento organizado pelas circunstâncias materiais. Ou seja, ela casa-se com alguém objetivando uma promoção, alguém que traria para ela benefícios, destaque e outras facilidades do ambiente que ela frequentava todos os dias, esse ambiente profissional. Ela então se casa oficialmente, constitui uma família, mas uma família não ligada pelos laços afetivos verdadeiros do amor, mas uma família ligada pelos interesses materiais, pela comunhão dos interesses da beleza, da atração física exclusivamente. Ela então, num determinado momento de sua vida, descobre-se ainda mãe. Nas primeiras fases, ela se vê grávida, carregando uma cruz, um espírito que viria a ter com ela, a dividir as experiências aqui na vida na Terra. Ela então fica surpreendida, porque uma gravidez pressupõe dedicação, pressupõe afastamento temporário das atividades que ela tanto gostava, que ela tanto cobiçava, que ela tanto planejou na vida para seguir. Então, ela começa a olhar para a gravidez com o passar do tempo como não um benefício, mas um prejuízo. Então, as questões da vida material, as necessidades, os prazeres, as conquistas, elas seriam reduzidas ou subtraídas totalmente pela gravidez. Então, ela não poderia aceitar. Aquela gravidez, ela não se encaixava com a dinâmica da sua vida. Afinal de contas, o próprio parceiro dela não representava para ela um parceiro espiritual. Não caminhava junto com ela do ponto de vista do coração. Eles tinham interesses diferentes.
Tanto é verdade que quando ela deu conta da gravidez, na primeira conversa, eles juntos, numa conversa maliciosa, já dão a entender que a gravidez não seria bem-vinda. Então planejam o aborto. E levam a efeito o ato. Muito bem. Continuam a vida normalmente. E ela, ao longo da sua vida, se vê mais 5 vezes grávida. E decide novamente a abortar todas essas vezes. Então, ela conquista ao longo da vida tudo aquilo que poderia ser possível de ser conquistado. Ela tinha todo o poder, todo o recurso, toda a oportunidade de liberdade que o dinheiro poderia proporcionar. Entretanto, algo na consciência de cobrar. E com o passar do tempo, alcançando a maturidade orgânica, ela foi sendo tomada aos poucos de um profundo vazio existencial. Mesmo tendo tudo, lhe faltava alguma coisa. Ela então, às beiras do desencarne, se dá conta de que havia perdido um dos bens mais preciosos da vida, que é educar-se, que é viver a experiência da maternidade. Mas já era tarde. Afinal de contas, ali se findava o seu último suspiro. Na pátria espiritual agora, em completa loucura, desespero, de ter tomado consciência do seu erro, do seu equívoco, como se não bastasse, ela encontra também os seus filhos rejeitados. Não mais na condição de amigos, mas agora na condição de inimigos, de algozes, que culpavam-na pela oportunidade que ela havia retirado deles de viver a experiência reedificadora na carne, assim como ela viveu. E um longo período, então, de perturbação espiritual e de relação complexa com esses espíritos, ela teve que viver na pátria espiritual para conseguir uma nova chance. Então, ainda na pátria espiritual, em companhia agora de benfeitores, de amigos espirituais, num estado de maior lucidez, ela implora a Deus mais uma oportunidade para cumprir o papel que ela havia deixado de cumprir numa outra vida. Ela então solicita aos benfeitores espirituais aquilo que nós entendemos pelo verdadeiro significado da porta estreita. Ela pede as dificuldades, ela implora pela intransigência das pessoas, ela implora pela impaciência, pela indiferença, pela miséria, pelo distanciamento de todos os benefícios e as facilidades materiais. Afinal de contas, foram esses elementos que desencadearam todo o processo de equívoco existencial para ela. Então, ela tem uma nova chance. E reencarnando agora no Brasil, numa condição bem diferenciada, nós vamos encontrar numa cidade
pequenininho, distante dos centros urbanos, uma família em que o pai alcoólatra, a mãe que havia falecido há pouco tempo, que deixou uma filha mais velha e mais 6 anos. Ela então, na condição da irmã mais velha, iria cumprir então os compromissos que havia se distanciado numa outra existência. Por isso, quando nós observamos as diferentes expressões de vida no planeta, se olharmos apenas da perspectiva de uma única vida, nos esquecendo da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, não vamos compreender a situação. Porque é preciso nos distanciar do referencial para nós abarcarmos com completude o todo. E aí fica a reflexão para nós. Todos nós temos também os nossos desafios. E podemos estar vivendo hoje a oportunidade perdida de ontem. Cabe a nós, a você, a mim, aproveitarmos e fazermos jus a esta oportunidade bendita. Não nos esquecemos de que todas as experiências, sejam elas agradáveis ou desagradáveis do nosso ponto de vista, são apelos divinos ao nosso melhoramento, ao nosso engrandecimento, porque afinal de contas o maior projeto do universo é alcançarmos a perfeição, é sermos amanhã melhor do que hoje e sermos hoje melhor do que ontem. Esta é a grande proposta e a essência da mensagem. Devemos prestar atenção em nossas vidas. E para finalizar, vamos retomar a grande lição que eu sempre cito de Emmanuel, que nos traz esperança, que nos traz entendimento e resignação diante da dificuldade, nos dizendo que o Pai nunca nos ampara. E assim é tão verdade que Ele vai se manifestar na vida de qualquer criatura encarnada e desencarnada, através de 3 circunstâncias, de 3 ocasiões, de 3 momentos, que se nós prestarmos a devida atenção, nós conseguiremos sair sempre vitoriosos das dificuldades, dos desafios. A primeira manifestação divina de Deus em nossas vidas é através da intuição. É o apelo que vem do nosso inconsciente puro, nos apontando o melhor caminho a ser seguido. Ou o apelo dos benfeitores espirituais que nos intuem, nos dizendo a respeito deste ou daquele caminho, para tomarmos cuidado, para sermos zelosos. Mas se mesmo assim nós não prestarmos a devida atenção, Deus ainda se manifesta em nossas vidas pelas pessoas. Isso mesmo. As pessoas que convivem conosco trazem em si, nos seus exemplos, nas suas falas, o apelo e o convite para o sublime banquete. Seja através de um bom conselho, seja através de uma crítica, seja de que forma for, Deus vai se manifestar também pelas pessoas, nos apontando o melhor caminho a ser seguido. E por fim, se mesmo assim nos colocarmos resistentes no caminho, como foi o caso da nossa amiga, que teve que voltar novamente numa condição diferenciada, Deus nos apresenta a força das circunstâncias.
São os acontecimentos da vida que se estabelecem à nossa frente, mudando completamente o rumo do nosso destino. É uma doença que nos chega. É a perda de um ente querido que nos provoca dor, reflexão e valorização da vida. Quantos não estão perdendo nesses momentos de pandemia? Quantas circunstâncias não estão sendo criadas para que as criaturas humanas percebam que o verdadeiro sentido da vida se estende além desta vida. Existe uma força das circunstâncias coletiva agindo na humanidade. Não temos dúvida disso. E o momento é de reflexão, de atenção, de cuidado. Muito bem. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia nesse encontro e nessa reflexão. Que os benfeitores espirituais continuem, logicamente, a nos inspirar e que possamos fazer jus a essas aspirações, colocando em prática verdadeiramente a moral do Cristo. Que assim seja.